Tá? Então, vamos dar início à nossa aula propriamente dita hoje. Hoje nós trataremos a união hipostática, aula número 6. Então, na última sexta-feira, nós nos reunimos e tivemos a aula sobre a divindade de Cristo. Nós falamos sobre a humanidade dele, há 2 aulas atrás, depois falamos sobre a divindade, e hoje nós chegamos na união hipostática. Talvez esse seja esse momento, o momento que você está tendo contato com a doutrina da cristologia, seja a primeira vez que você esteja ouvindo essa expressão, ou lendo essa expressão, união hipostática. Talvez você já ouviu coisas relacionadas a ela, mas sem esse nome, sem esse termo técnico, teológico, para falar sobre o que é a união hipostática, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu falava aqui que a união hipostática é uma das mais difíceis. Até aqui vocês ouviram? Sim. Me viram, ouviram? Sim. Perfeito. Então, a segunda parte que eu tinha começado a ler e eu escutei vocês me informando que tinha ficado ruim, então era essa segunda aqui. Nenhum de nós viu a deidade, ou seja, nenhum de nós vimos pessoalmente a Deus, exceto conforme as Escrituras revelam Deus. Nenhum de nós viu sua humanidade perfeita, exceto na revelação das Escrituras que mostram Adão antes da queda e o nosso Senhor. Então, o que o texto que essa introdução está falando? Nenhum de nós viu Deus de forma pessoal. Mas eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vista, de enxergar, de presenciar o Senhor Jesus, por exemplo, encarnado. Nós temos, pode ter que ter irmãos mais velhos aqui, mas ninguém tem 2000 anos. Então, ninguém viu, de fato, Cristo encarnado. E também nenhum de nós teve contato com o Senhor para ver a sua humanidade plena em exercício, quanto ele vivia entre nós. Tentar relacionar esses conceitos com a pessoa de Cristo acrescenta complexidade a ideias que por si mesmas são difíceis de compreender. Então, Harry, aqui no seu livro, ele diz, olha, nós temos situações bem complexas na teologia sistemática e na cristologia. E nós, quando falamos da humanidade, nós tínhamos dúvidas em relação a algumas coisas. Quando nós falamos da divindade, nós tivemos dúvida em relação a algumas coisas. Agora nós estamos juntando essas duas questões num termo só, que por si só já é complicado, que é um termo técnico-teológico chamado união hipostática. Então, ele já é complexo por natureza, ainda tem mais a complexidade de agora de poder relacionar essas duas naturezas numa pessoa só. Vamos continuar. O significado de natureza. Natureza pode ser entendida como um conjunto de atributos. A pessoa singular do Cristo encarnado mantinha todos os atributos divinos e todos os atributos humanos essenciais em um perfeito ser humano. Nós já falamos sobre isso. Quando nós falamos sobre a humanidade de Cristo, nós mostramos que Cristo tinha os atributos comuns e normais de um ser humano, excetuando o pecado, excetuando aquilo que é imposto a nós através do pecado de Adão, dessa herança pecaminosa, e também pelo nosso próprio pecado, nossa ação em pecar. E ele tinha todos os atributos humanos. Ele nasceu, ele aprendeu, ele cresceu, ele morreu, e também ele tinha todos os atributos divinos. Nós vimos isso na última aula, quando nós falamos sobre a teoria da kenosis, que a teoria da kenosis embasava a ideia, ou defendia a ideia, de que quando Jesus se encarna, ele abre mão de alguns atributos eternos, ou melhor dizendo, de alguns atributos intrínsecos de Deus. Ele abriria mão da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. Só que nós vimos que essa teoria da kenosis, ela não deve ser defendida assim, porque as escrituras não estabelecem dessa forma. Então, Jesus, a pessoa de Cristo, ela mantinha todos os atributos divinos e humanos em perfeita sintonia e unidade. Então, nós vimos aqui os atributos divinos de Cristo, né? A eternidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência, ele ser bom, justo, fiel, ele ser amor, ou ele é amor, Deus é amor. E nós temos outros atributos aqui a serem colocados também. Nós vimos que esses atributos em Cristo estavam presentes.
nenhum desses atributos foram deixados de lado enquanto o Senhor estava encarnado. Agora nós olharemos para os atributos também humanos. Então ele nasceu, ele cresceu, ele teve necessidades próprias de um corpo, ou seja, ele sentiu fome, sentiu sede, ele cansou-se, ele teve emoções. Um dos versículos mais curtos da Bíblia, Jesus chorou. Né? Então nós temos Jesus demonstrando emoções. Ele tinha uma mente humana, uma percepção humana, um raciocínio humano. Ele não tinha pecado e ele morreu e ressuscitou. Então nós temos aqui também a natureza humana, ou melhor dizendo, os atributos humanos, aquilo que um humano está condicionado a vivenciar sendo exercido por Cristo. E nele nós temos alguém que é plenamente Deus e alguém que é plenamente homem. A dificuldade, muitas das vezes, irmãos, de nós conciliarmos isso, é que nós tendemos a fazer a nossa matemática deixando de lado o sobrenatural de Deus. Então, nossa matemática mais ou menos é assim. Se nós pensamos em Deus, a figura do Deus triuno, nós pensamos no Deus que é um, que é dois e que é três. Mas não é assim. Nós devemos pensar no Deus que é um e que é um. Então, nós temos uma matemática que 1 mais 1 mais 1 é 1. Nós não temos três deuses. E quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos também para a ideia de que alguém que é uma pessoa, talvez o mais lógico seria ter 50% de divindade, 50% de humanidade. Não é isso que o texto bíblico nos aponta. O texto bíblico nos aponta que Jesus era 100% Deus, o que sempre foi, e passou a ter 100% a natureza humana. Então ele era um ser de 100 e 100. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. O caráter dessa união. E eu quero ler para os irmãos aqui o Credo de Calcedônia. O Credo de Calcedônia, na verdade, a história da igreja, irmãos, ela está recheada de credos, de concílios que geravam esses credos, que eram formulações teológicas para defenderem alguma coisa. Nós temos o Credo dos Apóstolos, que é talvez um dos mais conhecidos. Nós temos o Credo da Calcedônia, de Éfeso. Nós temos vários outros que trazem verdades que foram defendidas ao longo da história da igreja. Percebam a data que aconteceu que o Credo de Calcedônia foi formulado. Foi 451 depois de Cristo. Estamos falando de bastante tempo depois de que Cristo já foi assunto ao céu, já foi levado aos céus. E foi necessário, então, porque a igreja estava lidando com algumas doutrinas, algumas heresias, que tentavam e atentavam contra a divindade ou a humanidade de Cristo. O primeiro grande concílio que a igreja tem como referência é em Atos 15, quando os irmãos gregos ou gentios estavam se convertendo e a igreja de Jerusalém não sabia muito bem o que direcionar para eles, né? Então nós temos ali o concílio de Jerusalém acontecendo em Atos capítulo 15. Depois disso, nós temos outros concílios que aconteceram que geraram credos. E que um deles é o Credo de Calcedônia. Então, vou ler. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos os homens a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade, ou seja, na sua natureza humana, ele tem as mesmas substâncias que nós. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado antes de todas as eras do Pai, segundo a divindade, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós, e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Vocês estão escutando algumas expressões aqui que podem surgir ou podem soar um pouco estranho para os nossos ouvidos, mas nós não vamos nos concentrar nelas, tá? Nós vamos nos concentrar na parte que fala sobre a humanidade e sobre a divindade. Ah, Maria é ou não Mãe de Deus? A gente não vai necessariamente discutir isso hoje, tá bom? Então nós vamos nos manter na linha que nós estamos trabalhando, que é a humanidade e a divindade de Cristo. Segunda parte do credo diz assim:
Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas não sendo de modo algum anulada pela união. Antes, a propriedade de cada natureza sendo preservada e concorrendo em uma só pessoa e em uma substância. Não separada nem dividida em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho e unigênito, Deus o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas declararam desde o princípio acerca dele, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então perceba que durante a formulação deste credo, nós temos doutrinas essenciais sendo mantidas e defendidas. A primeira das doutrinas que ele fala aqui é da divindade de Cristo, mantendo a divindade de Cristo aí quando o Senhor Jesus já está encarnado. Depois ele fala da plena humanidade de Cristo. E ele fala que não são duas pessoas, mas é uma pessoa só que detém duas naturezas. Em uma pessoa há duas naturezas. E essa é a realidade de Cristo. E ele fala que essas naturezas elas não são anuladas uma pela outra, mas que se mantêm inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, ou seja, você não pode arrancar a natureza humana de Cristo ou arrancar a natureza divina de Cristo ao nosso bel prazer, ou para facilitar algum entendimento que talvez nós não tenhamos com tanta familiaridade ou com tanta facilidade. Lembrem que eu falei para os irmãos nas últimas aulas que normalmente nós tendemos a anular a revelação ou ter um problema com a revelação quando ela não se encaixa muito bem no nosso raciocínio lógico. Só que se nós fôssemos olhar para a Escritura toda através dessa ótica de argumentos lógicos, e não estou falando que a fé ela é algo para loucos, tá? No sentido de que você precisa ser fora do padrão de raciocínio para que você creia. Não é isso que eu estou defendendo. Estou mostrando que nós temos coisas que são sobrenaturais. E nós precisamos nos humilhar a nossa inteligência à revelação, e não o contrário. Algumas das vezes, as pessoas que têm pensamentos científicos, que estudam ciência, ela tem uma dificuldade de aceitar o sobrenatural, porque é muito ligado à natureza, aquilo que pode ser provado, pode ser testado em laboratório, sendo que muita coisa na ciência não foi testada em laboratório e é concebido como verdade. Então, nós temos a revelação trazida a nós de que Jesus era 100% homem, 100% Deus, duas naturezas em uma só pessoa e que não pode ser dividida ao nosso bel prazer. Vamos continuar. O credo de Calcedônia declara que as duas naturezas estavam unidas, sendo inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Então, a natureza humana e a divina, nós não podemos simplesmente excluir a natureza humana. Assim, quando nós lidamos com, mais uma vez, Cristo, nós podemos simplesmente excluir a natureza divina. Eu não estou conseguindo entender isso aqui, eu não entendo como isso aconteceu, então vou dizer que só uma das naturezas fez isso. Nós vamos ver, se você leu a apostila, você vê que há uma defesa para a questão de que as naturezas elas têm algum tipo de ação única, mas que elas não são indivisíveis, no sentido de que você está separando totalmente Cristo quando assim o faz. Nós vamos ver no final da aula que existia uma heresia que defendia essa separação de Cristo e nós não vamos nos igualar a ela, tá bom? A ortodoxia diz que Jesus possuía duas naturezas que formavam uma única pessoa ou uma hipóstase eterna, ou seja, uma substância eterna. Uma união de substâncias eterna, melhor dizendo, tá? Vamos continuar. Então, aqui nós temos a palavra hipóstasis, na verdade, na pronúncia do original, e ela significa basicamente projeto, fundação, mas se você olha aqui, você consegue perceber que tem nessa faixa azul do lado direito, do círculo à direita, você vê que ela é utilizada como substância, ou como essência, na parte mais avermelhada ali do círculo, ou marrom, não sei muito bem que cor é aquela ali.
Nós estamos vendo que ela pode se significar substância. Então, a união hipostática é a união de substâncias. União de substâncias em uma pessoa só. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Pastor Rodrigo? Diga. E essas duas naturezas ainda continuam com Jesus, não é isso? Perfeito. Perfeito. Obrigado. Na aula da humanidade nós comentamos sobre isso, que Jesus ele não abandona a sua natureza humana após a ressurreição e nem após a sua ascensão, porque ele recebe o corpo glorificado. Então ele permanece Deus homem. Tanto que quando 1 Timóteo 2,5 diz que nós temos só um mediador entre nós e Deus, ele fala de quem? Jesus Cristo, homem. Então nós temos um mediador que é Deus homem, e ele continua sendo Deus homem, mesmo na sua ascensão, e continuar sendo Deus homem na sua volta, no seu milênio e na sua eternidade por todo sempre. Vamos continuar aqui. Se tiver mais uma pergunta, fique à vontade, pode abrir o microfone e perguntar. Ok, obrigado. Nada, vamos continuar aqui então. Associando textos sobre a humanidade e a divindade. Uma natureza faz coisas que a outra não faz, irmãos. Muito cuidado com a leitura que vocês fizeram e com aquilo que vocês vão escutar de mim agora. Essas partições ou divisões que nós fazemos aqui nesse momento é apenas didaticamente para que nós entendamos a relação das duas naturezas trabalhando. Eu não quero demonstrar para os irmãos, eu espero que os irmãos tenham compreendido que eu não estou falando que Jesus está dividido. Não, ele não está dividido. Mas nós vamos trabalhar mostrando particularidades de cada uma das naturezas, porque no final eu quero falar sobre como essas naturezas se relacionavam em Cristo. Então vamos continuar aqui. Uma natureza faz coisas que a outra não faz. Teólogos evangélicos de gerações anteriores não hesitaram em fazer distinção entre coisas feitas pela natureza humana de Cristo, mas não pela natureza divina, ou pela natureza divina, mas não pela humana. Isso é um pensamento normal. Se você olha para Jesus levantando Lázaro dos mortos, né, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, você vai pensar, não, isso aí é a natureza divina de Cristo fazendo. Você vê Jesus tendo fome, sede, dormindo, chorando, você vai pensar, é a natureza humana de Cristo agindo. Nós podemos fazer essa divisão apenas didaticamente, mas não podemos particionar, ou seja, dividir Cristo como se houvesse ali uma luta entre as duas naturezas, tá? É isso que nós não podemos fazer, porque senão nós nos igualamos a doutrinas heréticas que foram combatidas no início da era cristã. Parece que temos que fazer isso se quisermos reafirmar a declaração de Calcedônia de que a propriedade de cada natureza é preservada. Entenda a propriedade, irmãos, como um atributo. O atributo de cada natureza é preservado. Então, Jesus tem os atributos divinos e tem os atributos humanos. Mas poucos teólogos recentes se dispunham a fazer essa distinção, talvez em decorrência de uma hesitação em defender algo que não conseguimos compreender. Por exemplo, quanto à sua presença hoje. Como nós lidaríamos com isso se nós observássemos as duas naturezas do Senhor Jesus? Humanamente, está no céu ressurreto e glorificado. Nós temos Jesus humanamente no céu, como alguém que recebeu o corpo ressuscitado e depois foi glorificado. Mas divinamente ele está conosco em todos os lugares. Você vê o texto da grande comissão, como termina? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, divinamente, Jesus está conosco. Como eu relaciono essas duas ideias? Essa é uma situação que há 2000 anos as pessoas têm conversado e de 1500 anos para cá mais ainda. Então, nós temos essas duas realidades. Humanamente, Jesus está no céu. Divinamente, ele está conosco em todos os momentos. Continuando. Quanto à sua idade, a humanidade, ele morreu com 33 anos. Divinamente, ele é eterno. Nós vimos naquele primeiro quadro que nós tínhamos um círculo
apontando para os atributos, nós vimos que Jesus nasceu, mas ele é Deus, Deus não nasce. Nós vimos que Jesus morreu, mas Jesus é Deus, Deus não morre. Então nós temos essas duas naturezas, essas duas realidades, essas duas verdades sendo atribuídas a Jesus. Quantas necessidades? Humanamente ele sentiu fome, sede, cansaço. Divinamente ele tinha todo o poder, não precisava de nada dessas coisas. E quanto à morte? Talvez aqui que pegue um pouquinho mais do nosso calo. Né? Como é que eu respondo quanto à morte? Talvez seja mais simples falar sobre presença, sobre a sua idade, as suas necessidades, mas e quanto à morte? Nós precisamos responder isso. Eu lembro que na última aula um dos irmãos disse assim, eu não vou lembrar quem foi, uma das irmãs que disse que podem chegar com algumas perguntas para nós. Irmãos, chegarão. Nós precisamos sempre estar aptos a responder às dúvidas das pessoas que perguntarem a razão da nossa fé. Lógico que esse texto ali, ele tem a ver um pouquinho com o ambiente de perseguição, mas nós precisamos saber responder, nem que seja o básico. Do porquê cremos, por que essas coisas são assim, como que isso poderia acontecer se isso era desse jeito. Então, eu continuo incentivando também os irmãos a continuarem estudando, lendo, procurando outras literaturas para que possam continuar o seu estudo aprofundando, porque assim a gente pode criar um arcabouço teológico na nossa mente, no nosso coração, que nos possibilita a dar respostas em relação a esses assuntos tão ou mais complicados do que normalmente nós lidamos. De modo semelhante, podemos dizer que em sua natureza humana, Jesus morreu. Lucas 23:46 afirma, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Então Jesus indica e fala essas palavras aqui antes da sua morte. Mas com relação à natureza divina, ele não morreu. Hebreus 7,16 diz, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, ou seja, vida que não se desfaz, vida que não pode ser desfeita. Então, quanto à natureza divina, Jesus não morreu, mas quanto à natureza humana, sim, ele morreu. Então, quanto à humanidade, a morte ela é possível. Quanto à divindade, não é possível. Não é correto dizer que a natureza divina de Jesus morreu ou poderia morrer se por morrer estivermos falando sobre interrupção de atividade de consciência ou diminuição de poder. Ah, mas Jesus era só uma pessoa. Sim. Jesus era uma pessoa que tinha dois atributos. Sim. Então, como eu resolvo essa situação? Nós vamos continuar trabalhando para que possamos tentar dar uma resposta apropriada para essas coisas. Com a união da natureza humana à natureza divina, Jesus passou pela experiência da morte como uma pessoa inteira. E ambas as naturezas, humana e divina, participaram dessa experiência juntas. Aí você fica pensando, você coça a cabeça e diz, mas como? Como isso pode ser possível? Como que uma natureza que não morre participou desse evento? Como uma natureza que não sente fome, sede, cansaço, participou desses eventos? É porque nós precisamos olhar para Cristo sempre como uma pessoa integral e não como duas naturezas separadas. Uma pessoa que tem duas naturezas. Fazendo assim, fica um pouco mais simples de nós entendermos, ou pelo menos conseguirmos compreender ou andar junto com essa verdade. E nós vamos ver mais à frente aqui na aula como o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Então nós temos aqui, por mais complicado que isso possa ser ao nosso entendimento, nós não podemos separar Jesus em dois para que na nossa mente isso se encaixe. Nem tudo que é revelado entendemos com total clareza, mas cremos e aceitamos. Tá? A fé não é um salto no escuro, irmãos, eu já afirmei isso para vocês. Mas tem muita coisa que a nossa mente, que é afetada pelo pecado ainda, não consegue compreender. E que nós aceitamos e cremos porque assim está revelado nas Escrituras.
O que uma das naturezas faz, a pessoa de Cristo faz. E aqui é o grande pulo do gato para nós. Se nós conseguirmos compreender bem essa parte aqui, fica um pouco mais tranquilo de nós associarmos a tudo que Jesus passou quanto uma pessoa com duas naturezas. O que uma das naturezas faz, a pessoa de Cristo faz. E agora nós vimos que uma natureza faz coisas diferentes da outra. Mas que ao mesmo tempo aqui nós estamos defendendo que quando uma das naturezas faz alguma coisa, é a pessoa de Cristo que faz. Afirmamos que cada uma das naturezas de Cristo fazia coisas e que a outra necessariamente não fazia, alcançar-se como humano, ser onipotente como Deus. Ao tratar da natureza humana ou divina, se trata da pessoa de Cristo. Foi isso que ele disse antes que Abraão existisse, eu sou, conforme João 8,58 nos diz. E não antes que Abraão existisse, minha natureza divina já existia. Percebam essa diferença. Percebam essa diferença. Eu sou casado há 12 anos, caminhando para o 13º ano, se assim Deus nos permitir, no começo do ano que vem. Eu posso fazer uma seguinte asseveração sobre a minha vida. Quando eu era solteiro, eu estudava física. Muitos irmãos não sabem disso. Eu comecei a estudar licenciatura em física, ser professor de física, matemática, essas coisas. E eu posso dizer, então, depois que eu casei, a minha vida foi direcionada ao ministério. Eu consegui fazer uma diferenciação grande de uma situação para outra, porque são realidades para mim. Mas perceba que Jesus não fez isso quando ele falou. Ele falou antes que Abraão existisse, eu sou, e não antes que Abraão existisse, a minha natureza humana existia. Ou antes que Abraão existisse, eu já era existente na minha natureza divina. Ele não disse isso, ele se colocou como uma pessoa integral, e isso faz toda a diferença na nossa interpretação dessas doutrinas tão complicadas. Porque ele é livre para afirmar que qualquer coisa feita por sua natureza humana ou por sua natureza divina, como sendo algo que ele fez, ou seja, uma ação de uma pessoa como um todo. E nós temos essa mesma experiência quanto nós, quanto humanos. Se você está com seu celular, utilizando ele nesse momento para participar dessa aula, ou se você está com ele na mão, anotando, ou vendo que acabou de aparecer uma mensagem e você precisa responder essa mensagem, você vai pegar essa mensagem e com seus polegares, provavelmente, você vai respondê-la. Mas quando eu perguntasse para você o seguinte, tal pessoa, que mensagem foi essa? Você dizer, os meus polegares escreveram uma mensagem para o irmão Daniel de Barros, vamos colocar. Não. O que é que nós diríamos? Eu escrevi uma mensagem, ou eu digitei uma mensagem. Mesma coisa seria, por exemplo, para uma arte. Se as minhas mãos estão em movimento, desenhando alguma coisa ou pintando alguma coisa, eu não diria que as minhas mãos fizeram uma pintura. Eu diria que eu fiz uma pintura. Assim como para uma refeição. Nós não diríamos que o fogão cozinhou. Não, você cozinhou. Você não era o fogo, você não estava esquentando a comida. Mas você fez a comida, então você cozinhou. Assim como um esporte. Olha, eu estava jogando bola com meus amigos e o meu pé fez 5 gols hoje. Não, ninguém fala assim. E se alguém falar assim, você vai achar que a pessoa está meio lelé da cuca, né? Não. Quem fez os gols? Eu fiz os gols. Por mais que tenha sido apenas uma parte do meu corpo que estava agindo para fazer o gol, mas eu, como um ser íntegro, ou seja, integral, participei desse momento do gol, assim como tocar um instrumento. Eu não vou dizer, os meus dedos tocaram violão e fizeram uma harmonia maravilhosa. Não. As palmas das minhas mãos batucaram uma percussão e eu fiz um acompanhamento rítmico muito bom. Não, você vai dizer que você fez essas coisas. Então, essa experiência da parte pelo todo, isso está presente na nossa vivência humana também. Então, é por isso que tudo que é feito por parte de mim é feita por mim. Então, tudo que Jesus fazia sendo ação própria de uma das naturezas era feita pela pessoa de Cristo. E não pela parte de Cristo. Eu lembro que eu falei para os irmãos que um dos pastores, quando eu fui fazer o exame do corpo ministerial,
chegou para mim, eu acho que ele estava tentando fazer uma pegadinha comigo. Ele perguntou assim, não foi no momento da prova, mas ele chegou para mim depois e perguntou assim, meu irmão, quando Jesus morreu, quais naturezas morreram? Aí eu digo, falei, meu irmão, eu acredito que quando morreu Jesus todo. Né? Quando a gente divide Jesus fica meio complicado. Aí acho que quando ele percebeu que eu tinha uma resposta apropriada, aí ele falou assim, tá, entendi. Então, nós não podemos dividir isso. Tudo que é feito por mim, ou feito por parte de mim, é feita por mim. Então, tudo que é feito por uma das naturezas de Cristo é feita por Cristo. Por isso que ele pode afirmar que antes de Abraão existisse, ele é, ou eu sou, e não a natureza divina de Cristo já existia. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Quantos irmãos pensam em alguma pergunta aí? Eu quero ler essa pequena frase de resumo. O livro do Gruden, Teologia Sistemática do Gruden, ele usa essa expressão aqui que pode ser muito bem utilizada por nós, permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Então, Jesus sempre foi divino, mas agora, o ser sempre existente e perfeitamente Deus, também é humano. Assumir a humanidade sendo plenamente homem. Então, a união hipostática é a plena e perfeita união das duas naturezas em apenas uma pessoa. Jesus continuou sendo Deus na sua vinda a este mundo, ou seja, o que sempre foi, e assumiu a natureza humana, ou seja, aquilo que anteriormente não tinha, conforme Gruden defende no seu livro, e nós vemos que é uma clara evidência das Escrituras quando diz que o Senhor Jesus passou a ser um homem, ou ele veio em forma de homem. Nós temos textos que falam isso de forma direta. Jesus assumiu a forma de servo, a forma de homem. A humanidade foi assumida por aquele que sempre foi divino. Alguma pergunta? Vamos lá. A comunicação de atributos. Podemos dizer que a doutrina da comunicação de atributos ensina que as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas a uma pessoa. Por isso, não é correto separar as duas naturezas dizendo que a natureza humana fez isso ou a natureza divina fez aquilo. Justamente porque tudo que pertence a uma natureza sempre deve ser atribuído à pessoa de Jesus Cristo. Lembrem que isso aqui, de forma nenhuma, desfaz aquilo que eu falei no início. Que nós íamos olhar para a natureza humana, a natureza divina, de forma didática, para que nós aprendêssemos como cada uma dessas naturezas estavam agindo em Cristo, mas que no final de contas, quando uma das naturezas agia, era o Senhor Jesus que estava agindo. O que eu vou falar agora, irmãos, eu relutei um pouquinho em falar, mas eu já falei alguma coisa sobre isso, não com essas palavras, tanto que eu acho que eu nem coloquei na apostila que eu vou dizer agora. Mas há uma outra defesa da comunicação dos atributos, que já foi falada no slide anterior, nos slides anteriores, que fala que, de alguma forma, inexplicável para nós, aquilo que era intrinsecamente, ou seja, que pertencia especificamente para uma das naturezas, comunicou aquela realidade para outra. Então, no momento em que Jesus sentia fome, uma natureza comunicou essa propriedade para outra. Quando Jesus curava, uma natureza comunicava essa propriedade para outra. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá, irmão? Isso é defendido por muitos teólogos. Tá? Eu só não quis colocar porque eu achei que talvez fosse embananar mais ainda, mas eu creio que nós já falamos um pouquinho disso no slide anterior, quando nós falamos sobre a morte de Cristo. Que, de alguma forma, as duas naturezas participaram desse evento. Como nós conseguiríamos explicar isso de forma perfeita? Não conseguimos. Nós olhamos para as Escrituras e nos submetemos àquela realidade dita pela palavra, mas tendemos ou tentamos explicar algumas coisas que são possíveis e conseguimos avaliar através da exposição da Escritura. Tá bom? Então vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Senão nós vamos continuar. Só o tempo de eu tomar água, algum não tiver uma pergunta, pode fazer. Pastor Rodrigo, boa noite. Quem fala? É Francisco, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Diga lá que posso ser útil.
Pastor, assim, se a gente olhar quando Jesus fala que ele era Deus, né, antes de Abraão, né, que ele é eterno, e você está dizendo assim que a gente não pode separar as duas substâncias, né? A partir de um momento em que ele, né, virou homem, um ser humano, Se e encarnou. na sua morte, né, encarnou, né, e na sua morte, a gente também não pode falar que a natureza divina dele acabou, né, ou ele morreu. É muito difícil a gente dizer que na morte de Jesus Cristo a sua natureza de Deus morreu. Uhum. Eu não sei nem como a gente poderia explicar como isso aconteceu, né? Uhum. A gente dizer que como ele estava unido, né, encarnado, a sua natureza morreu, né, a divina, né, porque ela é eterna, né? Uhum. É um pouco complicado até da gente, eu entendo, a gente conceber, né? Uhum. Não sei se eu estaria caindo em alguma daquelas apostasias da igreja, né? Uhum. Mas desse ponto em que, quando ele morre, eu não sei se estaria correto a gente dizer que a sua natureza divina, eterna, morreu, né? Eu não sei como a gente poderia chamar isso. Você está me entendendo? Sim, eu estou entendendo. Foi mais ou menos, meu irmão, o que a gente tratou no começo do slide, quando nós dissemos que quando nós falamos sobre morte da natureza, ou morte de Cristo, nós não poderíamos entender que a natureza divina morreu se nós entendêssemos que a natureza divina morreu como cessar as atividades ou diminuir o poder. Nisso nós não poderíamos defender de forma nenhuma, porque de fato a natureza divina, ela não morre, ela é imortal, ela é eterna, não tem como. Qual é a grande problemática de tudo isso quando nós falamos sobre Jesus? Porque Jesus é uma pessoa só que detém duas naturezas. Então, o problema que a igreja sempre enfrentou foi quando nós tentávamos responder isso e não invalidar verdades eternas de que Deus é imortal, eterno, e ao mesmo tempo defender que Jesus, de forma integral, participou ou passou pela morte. De forma simples e didática, ou seja, de uma forma de percepção mais natural possível, nós diríamos que sim, a natureza humana de Cristo passou pela morte como qualquer um de nós vai passar. Mas a natureza divina não participou da morte como qualquer um humano vai passar. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos caminhando aqui nessas explicações para mostrar que por Jesus ser uma pessoa só, de alguma forma, e não igual à natureza humana, a natureza divina de Cristo participou deste evento. Não que ela morreu conforme a natureza humana tinha a capacidade de morrer. É por isso, irmão, que essa é uma das partes mais complicadas da doutrina da cristologia. Porque, ao mesmo tempo, nós ficamos com bastante receio de fazer afirmações que desmentem as escrituras e, ao mesmo tempo, parece que se a gente fizer alguma coisa, a gente cai em uma das doutrinas heréticas dos primeiros séculos. Então, é uma linha muito tênue. É um fio de cabelo, basicamente, em que nós vamos nos equilibrar seguindo aquilo que as escrituras nos mostram, que quando Jesus falava dele, ele falava como um ser integral. Ele falava sobre uma pessoa, ele falava como uma pessoa, e não como duas naturezas divididas e particionadas. Então, de fato, é uma coisa complicada para nós, e deve ser. Não é uma coisa para ser, não, isso aqui é o tiro de letra, isso aqui é isso faz até um desenho no quadro para explicar. Não. De fato, são coisas complicadas, e o que nós podemos chegar a uma conclusão mais, assim, resumida, é que os atributos de Cristo participaram e de alguma medida que nós não sabemos explicar e nós não conseguimos conceber, como o senhor muito bem falou ainda há pouco,
para explicar como isso aconteceu. Nós não temos essa capacidade e nem essa revelação, porque o que nós temos nas Escrituras são revelações de pressuposição. O senhor percebe que as Escrituras não têm preocupação de explicar como as duas naturezas se relacionavam em Cristo. Ela não tem uma explicação assim, olha, agora a natureza divina está curando, agora a natureza humana está sentindo fome. Nós não temos essa relação tão explicada e esmiuçada na palavra, mas nós temos a palavra dizendo que Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus dormiu, Jesus morreu, Jesus curou, Jesus levantou pessoas dos mortos. Então nós temos essa relação de uma pessoa só, uma pessoa agindo nessas dois campos de atributos distintos de cada uma das naturezas. Então é complicado e deve ser complicado mesmo. É por isso que eu falei para os irmãos que, de alguma forma, nós vamos responder sempre da seguinte forma: Jesus fez isso. Ah, mas qual das duas naturezas? Jesus. Não, mas eu preciso saber qual das duas naturezas? Jesus. A natureza humana e a natureza divina agiam uniformemente em uma pessoa só, que é Jesus. E não, nós não defendemos que a natureza divina, a parte da encarnação, poderia ter participado desse evento de sentir fome, de participar da morte. Nós não defendemos isso. E quando você ouve alguém dizer que a parte divina de Jesus morreu, talvez seja bem complicado. Então, o que nós defendemos e temos caminhado aqui na aula é que, de alguma forma, houve uma comunicação desses atributos. Como nós conseguimos explicar isso de forma tão perfeita? Impossível. Impossível mesmo. Eu não sei se eu lhe ajudei, meu irmão, eu lhe atrapalhei, piorei mais, mas eu creio que nós temos que caminhar nessa linha. Diga. Tem uma coisa assim que eu também acho muito interessante, né? Ultimamente a gente está estudando o livro de Jonas, né? Então, uma das coisas que Jesus pegou, não lembro bem como ele fala, mas ele diz que ele se assemelha lá à morte dele, né, com a questão de Jonas, né? Só que eu acho que ele fala... Os fariseus ali seria o sinal de Jonas. Isso, que ele diz assim, que assim como, né, Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, né, eu acho que ele fala, importa também que o Filho do Homem faça isso, né? Só que Jonas, né, lá 3 dias e 3 noites que ele passou, ele não morreu, mas eu acredito que ele sofreu muito, né? Pelo fato de estar ali e tudo, né? E ele ora lá de dentro do grande peixe e tudo, né? Eu imagino que foi um fato na morte de Cristo muito terrível, né? Eu acho que assim, eu poderia dizer assim até para a própria Trindade, né? Que ele fala, né? Deus meu, porque, né? De certa forma, não sei o que ele estava falando, me abandonou, não é? Então, eu vejo assim que realmente é uma coisa bem, bem complexa mesmo de a gente tentar entender. Mas ali como Jonas, né, eu vejo que justamente em todo momento, né, ele continuou sendo Deus, né? Só que eu acho que, não sei, a morte foi uma coisa assim, muito sofrida, muito... o nosso resgate, né, foi muito dolorido, né, queria dizer assim, né. Mas é isso aí, pastor, eu sei que é difícil mesmo. Obrigado aí pela resposta. De nada, disponha. Eu acabei de expor na Igreja de Coqueiro aqui o livro de Jonas inteiramente, eu estou terminando na 1 esse final de semana. E sim, quando Cristo faz essa comparação, ele fala sobre um sinal de um certo tipo de abandono ou de estar dentro de algo, que seria nele, no caso, a morte ali sendo sepultado naquele sepulcro, e depois viria a vida, né, fazendo um paralelo com a ação de Jonas. Mas sim, a morte de Cristo aconteceu, ela é um fato histórico, relatado também por literatura não cristã. Nós temos Flávio Josefo, um grande historiador do 1º século, que fala sobre a morte de Cristo, fala sobre a ressurreição de Cristo. Então, nós temos vários relatos não bíblicos da morte do Senhor Jesus. E, de fato, são coisas que nós vamos ter que lidar
no momento que nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ter basicamente essas dúvidas sanadas. Então vamos continuar daqui, tendo já bem estabelecido de que nós não vamos particionar Cristo, nós não vamos dividir Cristo, e vamos atribuir as ações sempre à pessoa de Cristo. O que Cristo fez e o que Cristo faz. Não o que a natureza humana fez ou o que a natureza divina fez. Nós vamos atribuir sempre tudo a Cristo, como uma pessoa indivisível, indissolúvel, com duas naturezas, mas uma pessoa só. Nós vamos chegar agora à parte, nós temos ainda um tempinho aqui de aula, que é bastante complicada, que são as heresias do período do começo da igreja. Então, nós temos heresias em basicamente 4 frentes diferentes. A primeira delas eram heresias que negavam a humanidade de Cristo. Por causa da grande dificuldade de conciliar a doutrina da união hipostática, a união perfeita de divindade com a humanidade da pessoa de Cristo, surgiram algumas seitas e heresias. A primeira lista que estudaremos é das seitas e heresias que negavam a humanidade de Cristo. Então, nós tínhamos aqui seitas que negavam a humanidade de Cristo era estranha para eles não defendiam ou se desfaziam completamente dela. E nós temos o docetismo, o apolinarianismo ou apolinarismo, pode ser chamado dos 2 nomes, e o eutiquianismo. O primeiro deles é o docetismo. No final do 1º século, Marcião e os gnósticos ensinaram que Cristo apenas parecia ser homem. Doquel, parecer ou aparentar. O apóstolo João não descrédita qualquer espírito, antes provai os espíritos que se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, o começo do movimento aqui, que depois foi se tornar o docetismo mais encorpado, eram os gnósticos, que eles defendiam que Jesus tinha apenas um corpo que parecia humano, mas não era. O que era? Talvez nem eles saibam explicar. Então diziam que Jesus tinha um corpo que apenas parecia. E aí vem do verbo doquel, que significa parecer ou aparentar. Né? Se você já viu alguém muito parecido com outra pessoa na rua, você diz assim, olha, aquela pessoa parece aquela outra. Ela não é aquela pessoa. Ela parece muito. Então essa era a defesa deles, de que Jesus apenas tinha um aspecto de ser humano, ou seja, parecia ser humano, ou parecia ter um corpo humano, mas não tinha. Para esses, Cristo não foi plenamente encarnado em um corpo físico, pois a matéria é intrinsecamente má. Esse é o grande ponto deles. Eles olham para isso, eles olham para tudo que é matéria e eles condicionam isso ao mal. Então, tudo que é material é mal e tudo que é espiritual é bom. Então, eles dizem, como que Jesus, sendo plenamente bom, assumiu a forma humana que é má? Então, eles não defendiam isso e, então, defendiam que era apenas um aspecto de matéria. Se a matéria é má e Cristo era puro, então o corpo humano de Cristo não era verdadeiramente físico. Então, o docetismo ele pode ser enfatizado por essa pequena imagem no final daquele nosso slide, que também está na sua apostila. Negavam a natureza humana de Cristo, negavam a realidade do corpo de Cristo. Então, se Jesus não tinha um corpo relativamente ou oficialmente humano, a sua humanidade estava afetada. Porque como que ele poderia fazer o que ele fez se ele não era humano? Próximo ponto desses aqui é o apolinarianismo. Nós temos essa doutrina, Apolinário, sendo defendida por Apolinário, que foi bispo em Laodiceia. Ele defendia que a divindade de Jesus, a divindade de Jesus, mas o fez sacrificando sua real humanidade. Ele entendia que em Cristo a alma divina, ou Logos, tomou o lugar da alma humana. Então, o que ele entendia? Que no momento ali que Jesus, então,
vem a este mundo, a alma divina, seria um paralelo ali comparativo à natureza divina, ela tomou a natureza humana. Então, tomou o lugar da natureza humana. Então, basicamente, só existia uma natureza para essa visão do apolinarianismo. Jesus pudesse curar o homem, ele precisava ser homem. Para que ele pudesse trazer a salvação para o homem, ele precisava ser homem. Para que ele pudesse morrer uma morte substitutiva perfeita, ele precisava ser um homem Deus homem, como nós já trabalhamos. E foi no concílio de Constantinopla, ocorrido em 381, que condenou o pensamento de Apolinário e o apolinarianismo. Então, o apolinarianismo aqui poderia ser dividido dessa forma. Nós tínhamos ainda, eu quero corrigir uma fala que eu fiz ainda há pouco, nós tínhamos ainda, de certa forma, duas naturezas, mas a natureza divina tomou conta de tudo. É como se ela tivesse passado a mão e tirado todas as outras coisas. Então, nós temos esse possível gráfico aqui. Ele nega a realidade do espírito humano de Cristo, da natureza humana de Cristo. Nega partes da humanidade de Cristo que deveriam ser mantidas. Ele nega. Então, nós vemos que, olha só, quando acontece o concílio de Constantinopla, em 381. Então, o que mostra para nós aqui? Nós temos algumas coisas que vão acontecer logo no começo da história da igreja. Mas no começo da história da igreja, os primeiros cristãos não estavam necessariamente preocupados em combater heresias. Lógico que eles combateriam, porque nós vemos 1 João combatendo o pensamento dos gnósticos, mas nós estamos vendo que eles trabalham mais com pressupostos, ou seja, o grande movimento no começo da igreja era um movimento de expansão. Aí começou a ter os seus problemas. Aí começou a surgir as pessoas mal intencionadas. As pessoas que queriam deturpar, ou que não tinham conhecimento, ou que não queriam se submeter à revelação das Escrituras e acabavam pecando contra o Senhor, defendendo uma heresia. Então, 381 apenas que o apolinarianismo foi combatido, denunciado e banido. Por fim, dessas naturezas que negavam a humanidade de Cristo, nós temos o eutiquianismo. Eutiques ou Eutico foi um monge de Constantinopla. Dizia que a natureza divina de Cristo absorveu a humana. Cristo teria apenas uma natureza após a união, a divina revestida de carne humana. Então, Jesus tinha um corpo. Sim, o eutiquianismo. Ele tinha um corpo, mas a natureza divina de Cristo tomou toda a natureza humana. Então, no final, ele tinha apenas uma natureza, que era a natureza humana, que estava dentro de um invólucro de carne, que era o corpo do Senhor Jesus. Em resposta a essa questão, Flaviano, bispo de Constantinopla, baniu Eutiques de Constantinopla. Perdão. Somente depois de amargas lutas, o eutiquianismo foi condenado, em Calcedônia, que reconhecia a dupla natureza de Cristo. Então, nós vemos que muitas das respostas a essas doutrinas errôneas, heréticas, foram combatidas através dos concílios e dos credos, que balizavam a percepção doutrinária da igreja. Então, o eutiquianismo pode ser representado por esse gráfico aqui abaixo. Negou a distinção das duas naturezas e acabou que a natureza humana de Cristo foi praticamente retirada dessa ideia aqui de Eutiques, ou Eutico. Próximo conjunto de heresias negavam a divindade de Cristo. Irmãos, se você for parar para olhar de forma simples e rápida, seria até relativamente comum ter algum tipo de defesa estranha em relação à humanidade. Né? Nós tínhamos, talvez, uma facilidade mais presente de entender e acompanhar a divindade. A humanidade, talvez as pessoas tivessem realmente mais dificuldade para lidar, justamente por causa dessas coisas que vão de frente com a eternidade do ser divino, com a particularidade do ser divino. Mas quando as pessoas começaram a negar a divindade, aí o negócio começou a ir um pouco mais. E nós temos aqui três também
ebionismo, o adocionismo. Vamos começar pelo derivado do hebraico ebion, que significa pobre, necessitado, miserável, mendigo, pedinte de esmolas. Eles ensinavam que Jesus era um profeta extraordinário. Olha só que aqui não tem a percepção de divindade. Então, eles entendiam Jesus como um profeta extraordinário. Se você já teve curiosidade, já leu alguma coisa, já se inteirou, você vai ver que os islâmicos, eles não odeiam Jesus. Você não vê o islâmico odiando Jesus. Nem talvez o judeu mesmo que não creu em Cristo, que permanece ainda esperando o Messias, eles entendem Jesus como um profeta extraordinário, mas não mais do que isso. Não entendem Jesus como divino, nem nada diferente disso. Então ele era um profeta extraordinário que se identificava com os pobres, mas não era Deus, sendo o filho natural de José e Maria. Você já anulou com essa premissa do ebionismo várias das verdades das Escrituras. A encarnação, a concepção virginal, a não familiaridade consanguínea de Jesus com José. Você já eliminou um monte de coisa aqui. Coisas que nós já vimos e já defendemos como sendo revelação das Escrituras que foram de fato reveladas. Contudo, eles defendiam que Jesus tinha uma relação peculiar com Deus, na qual, desde a época do batismo, uma plenitude do Espírito Divino repousava sobre ele. Muitas dessas heresias que negavam a divindade acreditavam num poder diferente sendo imputado a Cristo no momento do batismo. Então aqui, ele tinha um relacionamento tão bom com Deus, que desde a época do batismo ele recebe uma plenitude do Espírito que ficou nele, então por isso ele tinha capacidade de fazer o que ele fez, né? Os milagres que ele fez, as maravilhas, os eventos extraordinários. E o ebionismo, então, pode ser caracterizado por esse gráfico aqui. Ele nega a natureza divina de Cristo. O próximo é o adocionismo. Jesus era um homem tão submisso ao Pai que o Pai o adotou como seu Cristo e Salvador dos homens. Assim, Jesus tornou-se Cristo e agora possui uma posição exaltada e divina. Olha só como a explicação do Franklin Ferreira termina dessa parte aqui. Ele está falando que Jesus era tão obediente ao Pai, tão obediente a Deus Pai, que ele então é adotado como Cristo, ou seja, ele não era Cristo no momento da sua encarnação, e ele não era o Salvador dos homens, ou seja, o anjo que foi enviado por Deus para trazer a revelação a Maria de que ela seria, então, a mulher que geraria o Senhor Jesus, e o anjo que deu a notícia aos pastores mentiu, porque todos eles disseram que essa criança era filho de Deus, era santo, era o Salvador do mundo, o Salvador dos homens. Então, eles defendiam que Jesus apenas se tornou um ser exaltado, uma posição tão elevada diante de Deus, que ele passou a ter um complexo divino, mas que ele não era Deus. Ele tinha apenas uma posição divina, mas não natureza divina. Normalmente se entende que no batismo Jesus foi adotado e na sua ressurreição ele passa a ser Deus. Então negavam a natureza intrínseca de Cristo como ser divino. Não acreditavam na natureza permanente de Cristo como ser divino. Mas apenas depois da ressurreição de Cristo é que ele passa a ser um tipo de Deus. Já falei para os irmãos aqui que eu tive uma discussão com discussão que eu digo assim, uma conversa com alguns moradores daqui da vizinhança que eram testemunhas de Jeová e que me abordaram, né, para conversar, queriam falar para mim sobre Jeová. E eu perguntei logo assim, na verdade eu afirmei para eles que nós criamos em coisas diferentes, e eu afirmei para ela, perguntei para ela assim, quem é Jesus para a senhora? Eram duas moças e dois senhores. Duas moças não, era uma moça, uma senhora e dois senhores. Eu perguntei, quem é Jesus para vocês? Ah, Jesus é o Salvador. Eu falei, tá, mas continue, o que mais? Jesus é Deus? Não, Jesus é um Deus. Eu falei, não. Não existe isso no texto. Vocês colocaram no texto, na tradução que vocês fizeram da Bíblia, vocês colocaram esse artigo indeterminado 1, mas não existe isso no texto.
Ah, porque você... Ela me falou que eu tinha que conhecer melhor Jeová, e eu disse para ela que ela precisava conhecer Jesus de fato. Então, quando coloco Jesus na figura de um tipo de Deus, nivela Jesus por baixo. Jesus não é um tipo de Deus, Jesus é Deus. O adocionismo pode ser representado dessa forma aqui. Depois do batismo e da ressurreição, ele se torna um tipo de Deus, mas ele não tinha divindade plena. E por fim, nesse conjunto aqui de heresias, a principal delas e mais danosa foi o arianismo. Foi a principal heresia dos primeiros séculos da história da igreja. Ário, um diácono de Alexandria, ensinava que Jesus era apenas uma criatura, não o Deus eterno. Mas mesmo não acreditando na divindade de Cristo, Ário e seus seguidores usavam a linguagem ortodoxa, ou seja, ele não acreditava que Jesus era Deus, mas ele usava as mesmas palavras que nós podemos usar hoje para falar sobre Jesus divino. Ele não modificou a forma de falar, apesar de não crer. O resultado dos debates em torno dessa doutrina foi a formulação de uma das mais importantes confissões cristãs, o Credo de Nicéia, realizado em Nicéia em maio de 325 depois de Cristo. Então, o arianismo pode ser representado dessa forma. Os arianos, eles negavam a eternidade de Jesus, negavam a realidade divina de Cristo, acreditavam que Jesus era apenas uma criatura criada e não o Deus eterno. Heresias que negavam a união pessoal de Cristo. Heresia, na verdade. Então, na figura aqui que nós estamos vendo, e nós temos apenas um representante aqui, que é o nestorianismo, é a ideia de dividir Jesus em dois. Não é a mesma coisa no sentido de duas naturezas, porque o nestorianismo acreditava em duas pessoas que estavam em uma. Era mais complicado do que essa partição de Cristo em duas naturezas. Eles acreditavam que existia um Jesus humano e um Jesus divino, uma pessoa humana e uma pessoa divina, e não uma natureza humana e uma natureza divina. Esse era o nestorianismo. Doutrina que diz que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Ensino diferente da concepção bíblica, que enxerga Jesus apenas como uma só pessoa. Nestório era um pregador conhecido em Antioquia e desde 428 foi bispo de Constantinopla, segundo Gruden explica. Portanto, segundo essa visão, as duas naturezas estavam separadas, o que resultava em duas pessoas. O nestorianismo foi rejeitado no Concílio de Éfeso, ocorrido em junho de 431. Irmãos, a pergunta que meu irmão fez mais cedo, né? Como nós poderíamos falar sobre essas verdades sem cair numa dessas heresias? O perigo maior de quando nós dividimos Cristo em dois, por mais que nós estejamos falando da natureza, é cair no nestorianismo, né? Dizendo que não tem como, de forma alguma coisa acontecer. Nós explicamos isso, né? Falamos que sim, se nós dividirmos em duas naturezas separadas, nós vamos ver que uma participava e fazia coisas que outra não tinha como fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado, todo cuidado, para não dividir Jesus em dois. Se nós dividirmos ele em dois e nós falarmos assim, olha, na natureza humana, Jesus fez isso. Na natureza divina, Jesus fez isso. E não imputarmos a Jesus como uma pessoa integral a essas ações, nós podemos, não estou falando que nós fazemos, mas nós podemos cair nessa heresia de dividir Jesus em dois ao ponto de colocar como se fossem duas pessoas distintas ou duas naturezas agindo de forma distinta de uma pessoa só. Então, esse é o nosso cuidado, é por isso que eu falei para os irmãos que essa é uma doutrina difícil e que é uma linha tênue para a gente não cair nem para um lado nem para o outro, mas andar em cima dela, mesmo que ela seja uma linha fina, mas olhando para aquilo que homens que foram usados por Deus formularam para nós. Então, nestorianismo, conforme esse gráfico aqui nos indica, eram duas pessoas, não duas naturezas, eram duas pessoas distintas em Jesus. Por fim, nós chegamos à natureza que negava a distinção entre pai e filho. Já estamos caminhando
para o fim da nossa aula. Aqui nós temos o sabelianismo e o modalismo. Eu já adianto para os irmãos que a diferença entre sabelianismo e modalismo é muito, muito, muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Elas praticamente são duas faces de uma mesma moeda. É uma distinção tão pequena que talvez não fique nem tão evidente para nós. Eu li em 4 livros distintos e não consegui achar essa evidência tão grande para mudar um pouquinho da percepção de uma para outra. Praticamente igual, com uma leve diferença, que nós vamos dar uma olhada agora. Então, sabelianismo e modalismo. Sabélio, presbítero de Ptolemaida, cria na noção de que só existe uma pessoa divina, Deus Pai, que se manifestou nas 3 formas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, então, é uma única pessoa que se transformou no processo da história. Então, Deus fala com Adão no paraíso, ali é a figura de Deus Pai. Deus vai fazer tal coisa, ali é a figura de Deus Filho. Deus vai fazer alguma outra coisa, ali é a figura do Espírito Santo. Então, para o sabelianismo, só existia uma pessoa, e no decorrer da manifestação da história de Deus, ele vai, então, mostrando uma particularidade ou uma amostra de uma delas. É como se Deus se transformasse de acordo com a necessidade que ele tivesse de se revelar. Agora ele vai se encarnar, então ele se transforma no Filho. É uma ideia tão louca, mas ao mesmo tempo tão difícil de conceber, que, como eu falei para os irmãos, é quase imperceptível essa diferença entre o sabelianismo e o modalismo. Alguns livros tratam o sabelianismo e o modalismo como uma coisa só. Alguns livros trazem essa divisão. E alguns livros não falam nada sobre eles. Mas eles têm essa pequena diferenciação, mas com uma percepção muito parecida. Que Deus, de fato, é só uma pessoa, que é Deus Pai. O modalismo entendia que Deus apresentou-se em 3 modos, mas não existe eternamente como 3 pessoas. Intrinsecamente, Deus é somente uma pessoa. Então, em algum momento, conforme a imagem que está do lado do texto que fala, olha, um momento ele é Deus Pai, depois ele é Deus Filho, depois ele é o Espírito Santo, mas ele não existe eternamente como 3 pessoas da Trindade. Ele não subsiste ao mesmo tempo entre 3 pessoas da Trindade. E esse texto, ou essa defesa, anula, por exemplo, o batismo de Cristo. No batismo de Cristo nós temos o Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito Santo vindo com forma de pomba, e a voz de Deus Pai do céu. Então, para eles, de alguma forma, isso aconteceu em momentos históricos distintos, mas não, aconteceu no mesmo momento, e eram as 3 pessoas agindo de forma diferente naquele mesmo momento ali. Então, a defesa deles é de que Deus Pai sempre existiu, ou Deus Pai é a única pessoa que existe, e ou na história, ou de acordo com a necessidade, isso seria, então, aplicado diferentes modos, mas que não existia, de fato, o Deus triuno, o Deus que é 3, mas está em uma união perfeita, em uma só ser. Então, o sabelianismo e o modalismo, pode ver que os gráficos deles são bem parecidos. No sabelianismo, diferente forma na história, e diferentes modos, só que uma pessoa no modalismo. Conclusão. Precisamos sempre lembrar de que Jesus não é 2 pessoas, mas apenas uma pessoa, que é a união perfeita de 2 naturezas, humana e divina, e que ele não pode ser dividido, pois o que uma das naturezas tinha a capacidade de fazer era, em suma, o que Jesus fazia. Para isso, agora, irmãos, nós vamos caminhar para falar sobre os ofícios de Cristo, mas somente na próxima semana, na segunda-feira, nós daremos essa aula, nós teremos essa aula.